o Senhor é bom e o Senhor tem cuidado de nós, aleluia, aleluia, Senhor, porque o Senhor continua a pastorear e cuidar da tua igreja, nós te louvamos por isso, amém e amém, amém, amém. Abra a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 6, nós vamos ler 2 textos bíblicos para a nossa meditação. 2 Coríntios capítulo 6, eu vou ler um versículo apenas aqui de 2 Coríntios 6, e depois nós vamos ler Lucas capítulo 17, versículo 11. 2 Coríntios capítulo 6, verso 1, diz assim a palavra do Senhor. 2 Coríntios 6, 1. Como cooperadores de Deus, suplicamos a vocês que não recebam em vão a graça de Deus. Vou ler de novo. Como cooperadores de Deus, suplicamos a vocês que não recebam em vão a graça de Deus. Agora volte algumas páginas aí, vai lá para Lucas capítulo 17, Evangelho de Lucas capítulo 17, verso 11. Verso 11 a 19 diz assim, Lucas 17, verso 11. Dirigindo-se a Jerusalém, Jesus chegou à fronteira entre a Galiléia e Samaria. Ao entrar num povoado dali, 10 leprosos, mantendo certa distância, clamaram: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. Ele olhou para eles e disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. E enquanto eles iam, foram curados da lepra. Um deles, ao ver-se curado, voltou a Jesus, louvando a Deus em alta voz, lançou-se a seus pés, agradecendo-lhe pelo que havia feito. Esse homem era samaritano. Jesus perguntou: não curei 10 homens? Onde estão os outros 9? Ninguém voltou para dar glórias a Deus, exceto este estrangeiro? E disse ao homem: levante-se e vá, sua fé o salvou. Amém. Sua fé o salvou. Amém. Como ser mais abençoado por Deus? Como receber mais graça de Deus? A Bíblia não diz que todos nós, em Efésios, diz como exemplo, que todos nós recebemos, já temos sido abençoados com toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus. A graça de Deus não é um favor imerecido que nos salva, e todos nós não temos méritos diante de Deus e recebemos a graça, é verdade, mas é possível alguém receber mais bênçãos do que outro? É possível o nosso desempenho, a nossa resposta e a nossa reação à graça de Deus gerar mais bênçãos sobre nós? Será que é possível alguém receber a graça de Deus e tratá-la inutilmente, ou a graça de Deus ser vão na vida de uma pessoa? O texto ali diz ser inútil, a pessoa recebeu, mas aquilo foi inútil na vida dela, não trouxe proveito, a tradução ali pode dizer, a graça de Deus não trouxe proveito para a pessoa. É o que Paulo está suplicando aos coríntios ali: não recebam a graça de Deus em vão. É possível todos nós que somos alcançados pela maravilhosa graça de Deus, alguns serem mais abençoados e outros serem menos abençoados? Sim, é possível. É possível. É possível pessoas que receberam graça, bênção, revelação de Deus, e essa graça maravilhosa de Deus não ser proveitosa para a pessoa, não gerar coisas boas. É possível alguém ser abençoado por Deus e essa bênção não redundar em mais bênçãos, pelo contrário. Então, hoje aqui eu quero mostrar para vocês isso assim: olha, tem jeito de ser mais abençoado.
e tem jeito de ser também menos abençoado. Como que alguém pode ser menos abençoado? Como que alguém não pode receber essa bênção que está disponível em Cristo Jesus? Como que alguém pode não experimentar mais, já que é tudo de graça, já que Deus é bom, Deus é generoso, Deus é misericordioso? Como é que alguns podem receber mais e outros receber menos? Como pode isso? É o que esses textos, 2 textos que eu li aqui, estão exemplificando. Então, primeiro, 2 Coríntios 6, e depois você pode ler o capítulo inteiro, você vai ver isso de maneira bem clara, Paulo está dizendo, olha, nós somos cooperadores de Deus. Essa é uma palavra extraordinária. Deus é quem opera, mas nós podemos operar junto com Deus. Nós somos cooperadores. Deus é quem opera a salvação, Deus é quem opera e derrama a sua graça, Deus é quem opera o seu favor, Deus é quem opera. Mas nós podemos ser cooperadores, ou seja, nós podemos ser parceiros da ação de Deus na nossa vida. Essa graça, que é um fluxo contínuo da bondade de Deus, você pode receber e deixar ela operar na sua vida, ou você pode também bloquear o fluxo da graça. Você pode também impedir que a graça e a bênção de Deus flua abundantemente na sua vida. Você pode fazer isso. É por isso que Paulo está implorando a igreja de Corinto, que recebeu salvação, misericórdia, libertação, transformação, mas Paulo diz, olha, a graça de Deus na vida de vocês não está gerando transformação. Vocês continuam infantis, egoístas, vocês continuam birrentos. A graça de Deus não está gerando proveito, está sendo inútil. E Paulo diz, eu imploro, nós somos cooperadores de Deus, a graça vai operar, mas você pode recusar, bloquear, inibir, impedir, parar esse fluxo. E Paulo diz, eu imploro a vocês, que a graça de Deus não seja vão na vida de vocês, porque se for assim, o fluxo da bênção vai diminuir. O fluxo da bênção vai diminuir, porque vocês estão rejeitando, estão impedindo, vocês estão recebendo isso com desprezo, com desdém, vocês têm recebido isso com negligência, vocês não têm valorizado a preciosidade da graça de Deus. Então eu imploro a vocês, e aí a história dos 10 leprosos. Os 10 leprosos, a distância social, eles ficaram à distância, porque o leproso não podia chegar perto, porque ele contaminava, então ele fica de longe, e eles clamam a Jesus, Senhor, tem misericórdia de nós, e Jesus tem misericórdia, e Jesus dá a ordem, vão se apresentar ao sacerdote como manda a lei, e eles vão, e quando eles foram, aqueles 10 homens que viviam excluídos do convívio das pessoas, por isso que eles vivem agora em comunidade, já que é tudo doente, eles estão juntos, eles vivem isolados, eles vivem fora da cidade, eles têm que colocar um sino no pescoço para quando chegar perto as pessoas ouvirem e gritar leproso, leproso, para ninguém chegar perto, ninguém toca neles, ninguém abraça eles, ninguém beija, eles vivem excluídos. Esses 10 homens que levam uma vida miserável, uma doença terrível, que ainda trazia a peste de ser amaldiçoado, o leproso era a peste de ser maldito, estava debaixo do castigo, era impuro cerimonialmente, não podia frequentar templo, não podia nada. Esses 10 homens clamam a Jesus misericórdia, e Jesus tem misericórdia, e Jesus manda, e os 10, enquanto estão indo os 10, eles são curados, a pele, a parte do corpo, quando a lepra está avançada, começa a cair pedaços do corpo, começa a desfazer, e de repente esses homens são curados. Imagine, a vida deles estava destruída, acabada, sem convívio, sem relacionamento, sem família, desses homens que estavam vivendo dessa maneira, uma vida miserável, literalmente uma vida desgraçada, eles são curados. Agora dos 10, um fala, eu vou voltar para agradecer, eu vou voltar para louvar esse Jesus, eu vou voltar para conhecê-lo, eu quero olhar para ele, eu quero glorificar a Deus, eu quero adorá-lo. E provavelmente ele falou com os outros 9, vamos também.
E os outros nove fizeram o quê? O que eles fizeram? Esses homens que tinham uma vida terrível, foram transformados, foram curados, tudo mudou, mas eles não têm a iniciativa, a disposição de voltar, de agradecer, de adorar, de bendizer o nome do Senhor Jesus. Eles não têm. Percebam que o que voltou vai ser mais abençoado, mas esses 9 não. Esses 9 não serão salvos, serão só curados fisicamente, só recebeu a bênção da cura física, mas não vai ter a salvação, não vai ter o privilégio de conhecer Jesus, de ouvir a bênção de Jesus, nada disso. Esses homens vão ficar só na primeira bênção, vão ficar só na cura do corpo, eles não vão ter a transformação do caráter, do coração, eles só vão ficar na mudança da pele, mas continuarão imersos no pecado, na doença da ingratidão, na ignorância da salvação, na perdição eterna, porque eles receberam a graça de Deus em vão, inutilmente, não foi proveitosa, só parou na cura da doença. Quanta gente só procura a Deus quando está doente? Quantas pessoas só vêm quando a coisa está apertada? Quantas pessoas, quando as coisas melhoram, quando a vida fica boa, esquece de Deus, relaxa de Deus? Quantos crentes estão usando a pandemia como desculpa para não se comprometer com a obra de Deus? Quantos estão usando a pandemia para achar que estão de férias de Deus e da igreja? Quantos membros da igreja estão gastando tempo, horas do seu dia, longe de Deus, longe da palavra, longe da adoração, longe do testemunho, que estão cultivando uma vida fútil? Quantas pessoas que não estão aproveitando a oportunidade que Deus nos dá de crescer, de amadurecer, de buscar mais, de santificar mais? Quantos crentes se desviaram pelos entretenimentos desse mundo? Quanta gente que Deus tem abençoado, que Deus tem suprido, tem livrado, tem dado saúde, tem protegido, tem dado recursos, mas não tem tempo, não tem disposição, não tem vontade, e param nessa bênção inicial. Eu quero ler com vocês um texto bíblico que fica lá do lado do Apocalipse, é a carta de Judas. Abra lá, o penúltimo livro da Bíblia, Judas. Não tem nem capítulo, porque é um capítulo só. Judas, versículo 3, 4 e 5. 3, 4 e 5. Diz assim: amados, embora planejasse escrever-lhes com todo empenho sobre a salvação que compartilhamos, eu queria falar sobre a salvação, mas eu entendo agora que devo escrever a respeito de outro assunto, e insistir que defendam a fé que de uma vez por todas foi confiada ao povo santo. Pois alguns indivíduos perversos se infiltraram em seu meio sem serem notados, dizendo que a graça de Deus permite levar uma vida imoral. Na outra tradução diz assim: aqueles que transformam a graça de Deus em libertinagem. Se Deus nos ama, se Deus nos salva por graça, então vamos pecar, vamos viver do jeito que a gente quer. Se Jesus já morreu por nós, vamos viver no pecado. Vocês podem dar vazão aos seus desejos, instintos carnais, podem fazer o que vocês quiserem. Jesus já pagou o preço do seu pecado, você pode levar uma vida imoral. Esses homens iníquos estão entrando na igreja, esses perversos, e estão usando a graça de Deus para justificar a libertinagem, a vida imoral, a vida irresponsável, o pecado. E Judas continua:
A condenação de tais pessoas foi registrada há muito tempo, pois negaram Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. É óbvio que negaram. Se Jesus veio para tirar o pecado do mundo, como é que você que diz que é de Jesus vive deliberadamente no pecado? É óbvio. É óbvio. Se a missão de Jesus foi tirar o pecado da sua vida, da minha vida, se a missão de Jesus foi tirar o pecado do mundo, e se você creu em Jesus, se você agora é um discípulo de Jesus, é um servo de Jesus, foi lavado pelo sangue de Jesus, como é que agora você continua a viver no pecado? Isso não é graça, porque a graça que salva é a graça que transforma e santifica. Ninguém que recebe a graça de Deus pode continuar vivendo na prática do pecado, porque a graça de Deus transforma. A graça de Deus não é desculpa para o sujeito dizer: eu não preciso de igreja, eu não preciso de me congregar, eu não preciso orar. Isso tudo é mentira de homens ímpios, perversos, falsos mestres, falsos profetas, enganadores. Ele está dizendo: pois negam. É óbvio que nega Jesus, porque se ele veio tirar o pecado, como é que vocês vivem no pecado? É o que Paulo diz em Romanos 6. Vocês não sabem que vocês foram batizados na morte de Cristo, ou seja, vocês morreram para o pecado. Vocês morreram para o pecado. O pecado não tem mais domínio sobre vós. A gente tem a presença do pecado, mas aquele que vive na prática do pecado ainda não conheceu a Jesus. É o que João diz: se você vive no pecado, você ainda não foi salvo, porque aquele que é de Jesus não vive na prática do pecado, porque Jesus veio nos libertar do pecado. Jesus vem nos redimir do pecado. E ele diz: esses homens usam a graça de Deus como desculpa para justificar o pecado. Justificar o pecado. A desonestidade, a mentira, o adultério, a trapaça, o engano. Ele: não, é a graça. É a graça de Deus. Isso não é graça, irmão. Quem faz isso está negando o Senhor Jesus Cristo, está negando a sua obra na cruz, está negando o sacrifício lá, o sangue derramado, foi para tirar o pecado da nossa vida. Aí você vai: mas pastor, eu peco. Eu também peco, mas eu tenho o Espírito Santo que me leva ao arrependimento e à confissão. Eu tenho o Espírito Santo trabalhando na minha vida. A gente peca, mas você não peca bem, porque sua consciência pesa, porque o Espírito Santo age. Quando ela não pesa mais, é porque você já endureceu a consciência, já abafou a voz do Espírito Santo. A gente peca, mas a gente não peca de modo deliberado, voluntário, constante. Ele continua: ainda que já saibam dessas coisas, desejo lembrar a vocês que o Senhor libertou o povo de Israel do Egito, mas depois destruiu aqueles que não permaneceram fiéis. O Senhor libertou, graça, evangelho. O Senhor agiu poderosamente, libertou o povo da escravidão. Agora venham, passem pelo deserto. Mas eles receberam a graça de Deus de modo vão. Reclamaram, murmuraram, idolatraram, brigaram, foram incrédulos, receberam a graça de Deus de modo vão. Eles não entraram na terra prometida. Quem recebeu a graça de Deus, quem se apropriou? Josué e Calebe. Creram, confiaram, se apropriaram da graça. O Senhor é conosco, a vitória é nossa, vamos em frente, sejamos fiéis. Esses entraram, esses foram mais abençoados. Os que saíram do Egito morreram no deserto, porque o Senhor tirou eles do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. Não receberam a graça de Deus com o valor, não viram os milagres, a libertação poderosa de Deus como algo precioso. Muito pelo contrário, eles achavam que eles podiam exigir de Deus, cobrar de Deus, como crianças mimadas. Eles desprezaram a graça da libertação e por isso morreram no deserto. Eu pergunto para você que está na sua casa, você que está aqui, você tem recebido a graça de Deus de modo vão? Porque é de graça, você despreza aquilo que o pastor Marte alemão
a Dietrich Bonhoeffer chamava de graça barata. A graça barata é a graça sem transformação, sem santificação, é a graça sem cruz, é a graça sem discipulado, é a graça sem arrependimento. Virou moda falar em graça, mas essa graça não é a graça, porque a graça de Jesus, a que salva, que perdoa, que purifica, é a graça que santifica, que transforma, que muda o caráter, que muda o coração. Essa graça que deixa a pessoa viver do mesmo jeito não é a graça de Jesus. Nega o nome de Jesus. Essa graça que o sujeito diz: eu sirvo a Deus sem me envolver com ninguém, sem me comprometer com nenhuma causa, sem servir nenhuma pessoa, sem me dedicar à causa de Deus, sem servir, não é a graça de Jesus. Porque a graça de Jesus é sempre comunitária, ela sempre leva ao serviço, ao amor ao próximo. A graça de Jesus faz isso. Jesus mesmo contou uma história para provar isso que eu estou dizendo. Ele diz que um homem saiu a semear e semeou a graça do Evangelho, a palavra da libertação, o Evangelho do amor, e semeou abundantemente. Uma parte caiu à beira do caminho, aquela palavra caiu, a pessoa ouviu à beira do caminho, mas ela não, o sol veio, não caiu na terra, caiu à beira do caminho. Ele diz: é aquela pessoa que ouviu a palavra e o diabo vem e arranca a palavra. Você ouviu a palavra, achou lindo, mas saiu lá fora o ego, o orgulho, a ação maligna, tirou a palavra, parou por ali. A graça não produziu, não abençoou, não surtiu efeito. A outra caiu no meio do solo rochoso, não tinha raiz. A pessoa recebeu, entrou um pouco, recebeu com alegria. Uau, que coisa linda, eu até chorei com o louvor, com a palavra, que coisa linda. Mas quando veio a crítica, quando alguém falou: agora você serve a Deus, não, você está virando fanático, isso é coisa de fanático. Ficando fanático, isso é fanatismo religioso. Não, você pode praticar essas coisas, pode fazer isso aí, isso não é pecado não. Na hora que veio a crítica, a perseguição, como a pessoa não tinha raiz, a semente não frutificou. O outro caiu lá no meio dos espinhos. A pessoa recebeu a palavra, recebeu a graça, que bênção, Deus é bom, Deus me ama. Aí, puxa, mas eu preciso me dedicar às coisas desse mundo, eu tenho um status diante das pessoas, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que ficar rico. Mas se eu não posso ser desonesto, injusto, isso aí vai impedir. Eu tenho uma carreira, eu tenho uma prosperidade financeira, eu tenho um objetivo, a Bíblia está me atrapalhando. Não frutificou, os espinhos sufocaram, as preocupações dessa vida, os interesses desse mundo, a fascinação das riquezas de Jesus, sufocou, não frutificou, não cresceu, não transformou, não fez aquela pessoa mais parecida com Jesus, não fez ela uma pessoa melhorada, transformada pelo Espírito Santo, não, os espinhos sufocaram. Mas o quarto tipo de solo caiu em boa terra. Caiu em boa terra. Recebeu, creu, se apropriou, se converteu. Caiu em boa terra, e aquela boa terra, aquela semente, naquele coração produziu 30, produziu 60, produziu 100, ela recebeu uma semente da graça, do amor, da bondade, aquilo que Jesus fez por mim agora, ela multiplica em ações de bondade, de serviço, de generosidade, de compromisso, de piedade, de santidade, 30 vezes mais, 60 vezes mais, 100 vezes mais, porque frutificou. A graça de Deus não é vão, é de graça, mas custou tudo que Deus tinha.
custou todo o sangue de Jesus, foi o meu pecado que o matou naquela cruz. Como é que eu posso olhar para o pecado, como é que eu posso olhar para as coisas que Deus detesta e acharem bonitas, e acharem que não tem problema? Foi de graça para mim, mas custou tudo. Custou o inferno de Jesus, custou o sofrimento do Cristo, custou o juízo de Deus sobre o Filho de Deus, custou tudo que ele tinha. O pai vendo o filho sofrendo, e o pai virou o rosto para ele, ele sofreu. Agora, como é que você recebe essa mensagem e trata de forma leviana e despreza o corpo de Cristo, que é a igreja de Jesus, a igreja de Jesus? Você sabe que a história universal só tem importância por causa da igreja de Jesus. O que Deus está fazendo nessa terra é na igreja, é no corpo de Cristo. Foi por ela que ele derramou o seu sangue. É a igreja que é a noiva de Cristo. Como é que alguém diz que ama Jesus e não se envolve com a noiva de Cristo, com o corpo de Cristo, com a igreja de Cristo nessa terra? Como é que você diz que é membro de uma igreja e você não se interessa, não se envolve, não se compromete? Ela é o corpo de Cristo, é a família de Deus, é a noiva que Jesus está purificando, que Jesus está trabalhando na história universal. Você sabe, a gente está em dias de política, eleição, você sabe que políticos, reinos, presidentes, impérios, eles levantam e caem. Mas a igreja de Jesus permanece inabalável, porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E no Apocalipse diz que é a igreja que vai triunfar. Pelo sangue da cruz, é a igreja de Jesus. Os impérios, todos eles cairão. Esses imperadores, presidentes serão uma nota de rodapé na história do mundo, mas o povo de Deus é que constrói a história da salvação, aleluia. Você entendeu? Então, caiu de 4, um frutificou. Tem frutificado no seu coração, tem gerado mudanças na tua vida, no seu comportamento, nas suas palavras, no jeito de ser gente, lá dentro da sua casa. Você serve as pessoas em volta, você é um jovem, um adolescente que serve o seu pai, sua mãe, que se envolve com o bem-estar deles. Você é alguém que se preocupa em dar um bom testemunho para os seus amigos que não são crentes, de dar um testemunho de um discípulo de Jesus, com as suas palavras, seu comportamento. Que tempo horrível que nós vivemos, que hoje todo mundo diz que é crente, crente que xinga o outro nas redes sociais, que fala palavrão, que amaldiçoa, que manda todo mundo para o inferno. Que tempo é esse que você tem crente ladrão, tem crente sequestrador, tem crente mentiroso, tem crente político corrupto, todo mundo diz que serve a Jesus. Tem pastor então, que tem pastor estelionatário, mentiroso, tem lugar que já não aluga nada se o cara disser que é pastor, porque pastor está com tudo sujo, leva nome de pastor, leva nome de crente. Um irmão antigo aqui, que morou numa cidadezinha aí há 40 anos atrás, o salário dele não tinha chegado, ele foi na venda, e falou com o dono da venda: meu salário atrasou, é funcionário público. E o dono da venda falou para ele assim: você é daquela igreja? Sou. Ele falou: qualquer pessoa daquela igreja pode comprar tudo aqui fiado, porque eu confio em vocês. 40 anos atrás, ser crente era ser sinônimo de ser uma pessoa ética, honesta. Hoje os pilantras, os mercenários, os ímpios, os picaretas da fé têm pregado essa mensagem, que a vida não precisa mudar, você pode continuar vivendo do mesmo jeito, que o crente e o incrédulo vivem do mesmo jeito, é o mesmo comportamento. A palavra de Deus produz mudança, santificação, você tem uma vida mais bonita, seu linguajar, o Espírito Santo transforma em palavras boas, puras, edificantes, seu comportamento, seus gestos. Você não anda mais nas trevas, você não vive mais as coisas escondidas, porque agora você vive na luz de Jesus, aleluia, na luz de Cristo, na luz que nos salvou. É isso que a palavra de Deus diz. Agora, voltemos para o texto de Lucas 17.
O homem voltou dando glória a Deus em alta voz. Assim como ele gritou pedindo misericórdia em alta voz, agora ele louva a Deus em alta voz, ele dá glória a Deus. Jesus me curou, Jesus me salvou. E o Senhor Jesus pergunta: não foram 10? Onde estão os outros 9? Onde estão os outros 9? Não sei, Senhor. Onde eles estão? Onde estão aqueles que eu tenho curado, protegido, abençoado? Onde estão aqueles, conforme eu preguei aqui na quarta-feira, que o pai e a mãe têm orado, e ele tem abençoado financeiramente, tem sido guardado, tem sido abençoado, porque ele tem as bênçãos do Evangelho em sua volta? Onde eles estão? Por que eles não voltaram? Será que eles tinham coisas mais importantes para fazer do que ir até Jesus? Será que agora que eles foram curados, eles pensaram: vamos recuperar o tempo perdido, vamos fazer um churrasco, quanto tempo faz que a gente não come carne, vamos fazer uma festa, vamos voltar para a esposa, vamos voltar lá para casa, tem tanta coisa que é mais importante para a gente fazer. Vamos recuperar meu terreno lá, que eu preciso plantar para ganhar dinheiro de novo, eu preciso correr atrás. Será onde os 9 pensaram? Será que eles pensaram o quê? A ingratidão é esse veneno que impediu o povo de Israel de entrar na terra prometida. A ingratidão é o veneno que bloqueia o fluxo da graça, porque em Deus tudo é graça, e em nós tudo deveria ser gratidão. Tudo em nós deveria ser gratidão, porque tudo que a gente tem é graça, é bondade, é misericórdia, é favor, é generosidade, é o Deus que dá graciosamente, sem barganhas, sem trocas. Deus se deu, você não precisa pagar, você não precisa comprar, você só precisa receber, mas saber o que você está recebendo, valorizar o que você está recebendo. Olha isso, olha quem eu era. Olha quem eu era sem Jesus, olha o que seria a minha vida sem a graça de Deus, olha o que Deus fez por mim, olha o que Jesus fez por mim. Os meus pecados foram pagos, o meu castigo foi levado, a minha doença Ele levou, a minha condenação, o meu pecado, o meu vício, o meu temperamento ruim, o meu gênio difícil, a minha personalidade, tudo isso caiu lá, para agora Jesus me tornar alguém parecido com Ele. Como é que Deus vai operar isso se você bloqueia, impede e diz: eu tenho coisa mais importante para fazer? Antes eu achava que crente que não gostava de cantar era coisa de estilo. Agora estou falando de mim, posso estar errado, eu estou falando, não é a Bíblia que está falando isso. Quando eu vi um crente assim que não gosta de cantar louvor, que na igreja fica de boca fechada, eu falo: é questão de estilo, né? Isso é o jeito dela. Hoje eu já tenho dúvida. Quem é alcançado por Jesus, ele gosta de cantar louvor, gosta. Ele gosta de ouvir louvor, ele gosta de abrir a boca, ele gosta, nem que seja desafinado, ele gosta. Não só no templo, mas no seu quarto, na sua casa, no carro. Tem dia que eu transformo o meu carro num culto pentecostal, daqueles bem do fogo. É por isso que às vezes eu deixo a Cláudia dirigir, porque eu saio fora da direção. Começo a chorar, começo a gritar. Hoje eu penso que alguém que não é motivado para voltar dando glória a Deus em alta voz, é porque ele não sabe o que ele recebeu, é porque ele não tem noção do que Deus fez por ele. Se alguém tem alguma coisa mais importante para fazer, do que voltar para Jesus, se prostrar e adorar, porque a vida estava destruída, a sua vida estava na lama, você era um pária, Jesus restaurou tudo, e você não tem tempo, nem disposição, nem vontade de voltar para dar glória a Jesus.
tem um veneno na alma, tem um veneno que vai bloquear o fluir, tem um veneno que vai impedir você ser mais abençoado. O homem voltou, Jesus diz: a tua fé te salvou. Você não só foi curado fisicamente, você foi salvo, seus pecados estão perdoados, sua alma está salva. Esse homem recebeu mais, porque agradeceu mais, porque adorou, porque voltou. Quem busca mais, quem serve mais, quem se entrega mais, quem tem mais fome e sede, esse Deus dá mais, é óbvio. É óbvio, derramarei água sobre o sedento, diz a promessa de Isaías. É óbvio, quando a graça toca e você é invadido de fome, de sede, de desejo, de anseio por Deus, Deus vai te dar mais. Agora, se você ouve e recebe, e é coisa de somenos, é coisa sem importância, você não vai receber mais, você vai ficar bloqueado, seus afetos vão continuar carnais, seus instintos vão continuar mundanos, seus desejos vão continuar nas coisas passageiras e efêmeras, porque você não foi tocado, como dizia o Santo Agostinho lá nas Confissões, né? Fui tocado por sua paz, e agora eu fui ferido por seu amor, e a minha alma te deseja sobre todas as coisas. A graça é assim, Ele toca, você não consegue mais, ser atraído, não tem algo melhor. Eu pergunto assim, para mim, talvez eu seja viciado, eu tenho dependência química de igreja, eu sou dependente químico de culto, de tempo, de pregação. Se eu ficar 2 dias sem pregar, a minha mulher diz que começa a ficar deprimido, pregar todo dia. Ela fala: eu sei qual é o seu problema. Ela fala comigo: você não pregou, né? Precisa pregar para alguém, precisa orar para alguém, precisa ligar, precisa falar com alguém. Talvez seja um exagero, mas como é que alguém fica semanas sem ler, sem orar, sem adorar, meses? Como é possível? Eu não consigo entender, até hoje eu não consigo entender. Eu não consigo entender isso, porque a graça de Deus é melhor do que a minha própria vida. Não tem nada mais importante, não tem prioridade maior do que Jesus Cristo. Jesus Cristo. E aí eu queria que você lesse o último texto, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. Primeira Coríntios capítulo 15, versículo 10, que diz o seguinte: o apóstolo Paulo dizendo: o que agora sou, porém, deve-se inteiramente à graça que Deus derramou sobre mim, e que não foi inútil. Trabalhei com mais dedicação que qualquer outro apóstolo, e no entanto não fui eu, mas Deus, que em sua graça operou por meu intermédio. Quem foi que trabalhou mais? Foi Paulo ou foi a graça? Ele disse: foi eu. Ele falou: não fui eu, foi a graça. Mas o que Paulo fez? Ele deixou a graça de Deus operar nele. Trabalhei mais, dediquei mais, amei mais, servi mais, obedeci mais, me dediquei, eu fiz, porque a graça de Deus estava em mim, e eu trabalhei mais do que todos, que foi a graça de Deus em mim. Irmãos, todos nós somos salvos pela graça e iremos para o mesmo céu pela graça de Deus, mas a Bíblia diz que alguns receberão galardões e outros não. O que é galardão? Isso é uma discussão teológica antiga, ninguém sabe ao certo. Eu vou dar a minha explicação para você. Se você colocar aqui uma mesa, um banquete, um jantar maravilhoso, a comida mais preciosa, mais gostosa que alguém pode. Se você olhar para essa comida e você estiver com a barriga cheia, você já jantou, você está cheio, você vai olhar para essa comida, e essa comida não vai te apetecer. Você vai olhar, vai até talvez causar náuseas para você, dependendo como estiver o seu tanto de comida que você comeu. Mas se você chegar aqui, você estiver faminto, e aí você tem uma comida que te satisfaz,
Eu entendo que galardão, e a vida cristã é isso. A graça de Deus, ela coloca apetites espirituais em nós. O apóstolo Paulo vai receber muito mais do que eu, porque ele amou mais, ele teve mais fome e sede, ele vai provar mais de Deus porque ele desejou mais. O céu já está dentro da gente hoje, o inferno também. O inferno também. A pessoa que olha para a Bíblia, para Jesus, para a adoração, e vê isso aí não me atrai, não me apetece. O inferno está crescendo dentro de você. E o céu é isso, o galardão é isso. Quem desejou mais, quem teve mais fome, quem se dedicou intensamente, intencionalmente, quem deu tudo o que tinha, esse vai receber mais, muito mais, muito mais, muito mais. Vai ser a plenitude sobre plenitude, plenitude sobre plenitude. Aquele que não desejou vai receber bem menos, porque não deixou o céu fazer morada no seu coração. E você fala, então como é que vai terminar essa pregação minha aqui hoje? É assim, peça a Deus apetite, peça a Deus para tirar a murmuração e colocar gratidão, peça a Deus para lavar os seus olhos, peça a Deus para educar sua alma, para você ter fome pelas coisas de Deus. Peça para o Espírito Santo colocar você apetite por Cristo, pela palavra, pelo serviço, pela igreja, pela adoração, pelo louvor. Peça para o Espírito Santo refazer sua vida e tirar os seus interesses no pecado e no mundo e reordenar os seus afetos para você desejar as coisas santas de Deus. E quanto mais você quer, mais você recebe. Quanto mais você recebe, mais você quer. E quanto mais você dá, mais você ganha. Quanto mais você entrega, mais você recebe. Quanto mais você renuncia, mais você recebe de Deus, mais você recebe. É assim o fluxo da graça. Quanto mais você dá para os outros, mais Deus enche você. Quanto mais você busca, mais Deus te dá, porque é assim que a graça de Deus opera. Quanto mais ela põe fome e sede, mais Deus vai suprir e você vai desejar mais para a glória de Deus. Aleluia, amém. Vamos orar, vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor. Os irmãos que estão em casa, feche os seus olhos aí e com sinceridade, fale com o Senhor Jesus nessa noite. Há pessoas hoje aqui que precisam se converter. Há pessoas hoje aqui que precisam entregar a vida para Jesus. Há gente que está na sua casa que você hoje precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa consertar a sua vida na presença de Deus. Você precisa confessar os seus pecados, sua frieza, sua indiferença, sua negligência, sua irresponsabilidade. Há pessoas que estão ouvindo essa palavra e vão ouvir depois, que precisam dobrar os joelhos e falar, Senhor, tem misericórdia de mim, que eu tenho dado mau testemunho. Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu tenho difamado o teu nome entre os pagãos. Há pessoas que estão ouvindo, e você está aqui hoje, você precisa hoje consertar a sua vida com Deus. Falar, Senhor, os meus interesses são todos mundanos e carnais, eu quero ser transformado. Eu quero amar a santidade, eu quero buscar o Senhor, eu quero ter prazer na adoração, eu quero ter deleite na tua presença, eu quero, Jesus, ter os afetos ordenados por tua graça. Ore ao Senhor agora, fale com Deus, você que está na sua casa, meu irmão, minha irmã, fale com Deus, é hora de conversão, de arrependimento, de consagração. Peça perdão a Deus por você desprezar. Há irmãos aqui que têm trabalhado, dedicado, pregado, ensinado, e muitos têm desprezado, têm negligenciado a obra da igreja de Deus, que tem sido feita com tanto amor e carinho. Você que está na sua casa aí, que esqueceu de Deus, esqueceu da igreja, esqueceu da palavra, esqueceu do devocional, da oração, do testemunho. Você que tem tempo para toda série, filme, novela, todos os entretenimentos sociais, mas não tem tempo para a igreja. Você que tem coisas mais importantes do que Deus na sua vida, é hora de arrependimento, é hora de conserto.
Você que está deixando o inferno fazer morada no seu coração, peça para o Espírito Santo limpar a sua alma hoje. Peça para o Senhor fazer uma faxina na sua mente. Peça para o Espírito Santo limpar você, renovar você. Você que está frio, você que já orou bastante, mas hoje você está frio, sua Bíblia está empoeirada na sua casa. O Espírito Santo te chama à conversão, ao arrependimento, ao conserto. Você que não tem mais contribuído com a obra de Deus, tem contribuído com tantas coisas, mas com a obra de Deus você deixou de lado. É hora de conserto, é hora de arrependimento. Peça para o Espírito Santo agir na sua vida, peça para Deus trabalhar na sua alma. Arrependa-se, confesse seus pecados. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome, que o Senhor nos conhece, porque a tua palavra é viva e eficaz, porque o Espírito Santo aplica essa palavra individualmente e diretamente em cada coração. O Senhor sabe como estão os irmãos e irmãs aqui, o Senhor sabe como estão aqueles na sua casa. Ô Espírito Santo, aplica essa palavra. Ô Espírito Santo, que seja hora de conversão, de arrependimento, de conserto, de restauração, de renovação, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, venha nos libertar, Senhor, do pecado, da frieza. Venha, Senhor, aquecer o nosso coração com o fogo do teu amor. Venha nos libertar do comodismo, da preguiça. Venha, Senhor, nos tirar dessa indiferença do mundo moderno. Venha, Senhor, nos tirar dessa apatia. Que nós possamos nos render a Ti com paixão, com devoção, com dedicação. Que nós possamos voltar e dizer: Jesus, nós te agradecemos, nós te adoramos em alta voz, porque o Senhor nos salvou, o Senhor derramou o seu sangue, o Senhor pagou os meus pecados. Louvado seja o teu nome, Jesus. Senhor, enche a nossa alma de gratidão, de louvor, de adoração. Que nós possamos prostrar-se aos teus pés e dizer: louvado seja o nome de Jesus, pelo que Ele fez na minha vida. Louvado seja o nome de Jesus, exaltado seja, Senhor, por quem Tu és, por aquilo que o Senhor fez, por aquilo que o Senhor faz. Senhor, muda e molda a nossa vida, dá-nos apetite, dá-nos anseio, dá-nos interesse por Tuas coisas, pelo céu, pelo Evangelho, pela graça, pela santidade, pelo testemunho. Jesus amado, perdoa os nossos pecados, purifica o nosso coração. Lava-nos, Senhor, lava, limpa-nos. E nós te agradecemos, nós te amamos, porque o Senhor não desiste de nós, porque o Senhor nos perdoa, porque o Senhor sempre nos tem um novo recomeço, uma nova história. Louvado seja o teu nome, porque a tua graça é maravilhosa, é infinita, porque a tua graça é incessante. Senhor, que ela flua em nossa vida, com a vida bonita, um testemunho de crente, um testemunho dentro de casa, fora de casa, com as palavras, com as atitudes, com os gestos. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, e abençoa mais o teu povo que tem te buscado. Aquele que te busca, que seja cheio. Aquele que bate, que a porta seja aberta. Senhor, aquele que clama, que o Senhor possa encher, enche, Espírito Santo, e aumenta o apetite, dá-nos fome e sede do Senhor. Ah, todos vós que tendes sede, vinde às águas, diz o Senhor. E todos vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei, sem dinheiro, sem preço. Ah, bebei da água da vida. Senhor, nós queremos beber da água da vida, e o pão que desce do céu, o maná celestial, possa nos alimentar cada dia. Dá-nos fome e sede, em nome de Jesus, para a glória dele. Amém e amém, amém. Vamos cantar.